Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Vamos então retomar aqui o nosso curso de contratos. Nessa aula 6.2, nós vamos dar sequência ao estudo dos vícios redibitórios, né? Lembrando que esses vícios redibitórios são aqueles defeitos que atingem o objeto do contrato, né? Atingem a coisa objeto do contrato, gerando nessa coisa uma desvalorização ou tornando-a imprópria para o seu uso, tá bom? Vamos iniciar aqui o compartilhamento. Pronto. Então agora, tópico 6.3. Como nós já falamos no vídeo anterior, as regras referentes aos vícios redibitórios constituem uma garantia legal, né? Ou seja, aquele que adquire um bem com vício redibitório possui uma garantia, isto é, uma proteção conferida pela própria lei. Então, as regras referentes aos vícios redibitórios estão previstas na própria lei, tá? É uma proteção que a lei confere aos contratantes contra eventuais vícios redibitórios que maculem a coisa objeto daquele contrato. Porém, nem todos os contratos, eles estão, digamos assim, protegidos pelas regras referentes aos vícios redibitórios. Então, professor, eu posso alegar vício redibitório em todo e qualquer contrato? Não, não é bem assim. Isso porque, para invocar a proteção contra os vícios redibitórios, o contrato precisa ser, e olha aqui que interessante, de novo aparecendo para a gente a classificação dos contratos que a gente já estudou. Então, eu sei que a gente gastou um bom tempo do nosso curso analisando aquelas classificações, mas vejam como aquilo foi útil, né, para que a gente consiga desenvolver melhor o assunto. Então, o contrato precisa ser bilateral, né, aquele contrato sinalagmático, precisa prever direitos e deveres para ambas as partes de maneira proporcional. O contrato tem que ser oneroso, então ambas as partes precisam experimentar uma diminuição patrimonial. E contrato tem que ser comutativo, ou seja, as partes conhecem com exatidão as prestações às quais estão obrigadas, tá bom? Não há, portanto, risco, né, no contrato comutativo. Muito bem, então o contrato precisa ter essas três características para que ele venha a ser protegido aí contra os vícios redibitórios. Só que aqui nesse ponto, duas observações importantíssimas. A primeira observação refere-se às doações, tá? Porque veja, o contrato de doação, regra geral, ele é um contrato classificado como gratuito, ok? Contrato de doação, em regra, é um contrato gratuito. E aí, por não ser oneroso, não está protegido contra vícios redibitórios. Então, em regra, um contrato de doação não está protegido contra vícios redibitórios. Não cabe alegação de vícios redibitórios num contrato de doação. Só que, como eu disse, a regra geral é que o contrato de doação seja gratuito. Porém, nós temos as chamadas doações onerosas. Nós temos as chamadas doações onerosas. E o artigo 441, parágrafo único do Código, fala que a disciplina dos vícios redibitórios deve ser estendida às doações onerosas.
Então, em regra, um contrato de doação não admite alegação de vício redibitório, por ser um ato de liberalidade, por ser um contrato gratuito, mas isso nós estamos nos referindo ao contrato de doação pura e simples. A doação pura e simples. Ok? Na doação onerosa, o que o código faz? Estende a proteção contra os vícios redibitórios para esse tipo de doação. Por quê? Porque na doação onerosa, o ato de liberalidade não é totalmente puro. Ele não é totalmente puro. Há um ato de liberalidade, mas não é um ato totalmente puro. E eu dou como 2 exemplos de doação onerosa. Primeiro, a doação remuneratória. Professor, eu não sei o que é doação remuneratória, não lembro o que é doação remuneratória. Veja, doação remuneratória, o próprio nome já nos indica, né? Eu vou fazer uma doação para remunerar alguma coisa. Então, a doação remuneratória, ela é aquela doação que eu faço como uma remuneração por serviços prestados. Não é aquela doação pura e simples que eu faço só porque eu gosto da pessoa, né? Eu faço porque eu quero fazer. Vou doar, por exemplo, um carro para um amigo meu. Ah, mas por que você vai fazer essa doação? Não, porque eu quero, porque eu gosto do meu amigo, acho que ele merece, né? Então eu vou fazer. Não, isso é doação pura e simples. A doação remuneratória, que é uma espécie de doação onerosa, é aquela que eu faço para remunerar um serviço prestado. Então, alguém fez alguma coisa para mim e, em agradecimento, em remuneração, eu faço a doação. O exemplo clássico citado pela doutrina é o caso do pai que doa um carro ao médico que salvou a vida do seu filho. Então, o médico faz uma cirurgia de alto risco, salva a vida da criança e o pai, muito agradecido, resolve fazer uma doação de um veículo, por exemplo, para o médico em agradecimento. É uma doação remuneratória. Esse tipo de doação aqui, a remuneratória, por ser uma doação onerosa, cabe a alegação de vício redibitório. E também a doação com encargo. A doação com encargo. A doação com encargo também é uma doação onerosa. Também cabe a alegação de vício redibitório. Doação com encargo, a gente brinca que é o presente de grego, né? Então, você adiciona no contrato de doação um elemento acidental do negócio jurídico, que é o encargo. Ou seja, exemplo típico da doutrina. Vou doar para você um terreno, desde que você, neste terreno, construa, por exemplo, uma creche para ajudar crianças pobres, crianças carentes. Então, eu te faço a doação, estou doando o terreno para você, mas você não pode fazer qualquer coisa com esse terreno. Você estará obrigado a, no meu exemplo, construir uma creche para ajudar crianças carentes. Isso é uma doação onerosa, uma doação com encargo. Também comporta alegação de vício redibitório, tá bom? Essa é a primeira observação. A segunda observação diz respeito aos tais contratos aleatórios. Veja que aqui no nosso curso a gente fala bastante sobre contratos aleatórios, né? Veja, cuidado, por quê? Porque, como nós acabamos de ver, para que seja cabível a alegação de vício redibitório, o contrato tem que ser comutativo, ou seja, não tem que ter risco envolvido. As partes conhecem com exatidão as prestações às quais se obrigam. Só que a doutrina fala que nos contratos aleatórios, a alegação de vício redibitório é possível, atenção, em relação aos seus elementos comutativos. Lembra que já falamos isso mais de uma vez aqui no curso?
O contrato aleatório possui uma parte comutativa, possui elementos comutativos. O exemplo que estamos sempre trabalhando, contrato de seguro, ele é aleatório por natureza, mas tem uma parte comutativa, o valor do prêmio. Eu sei qual é o valor do prêmio, então é a parte comutativa. E aí, o enunciado 583 da 7ª Jornada de Direito Civil fala: o artigo 441 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de abranger também os contratos aleatórios, desde que não abranja os elementos aleatórios do contrato. Aqui, pessoal, com todo respeito, eu não gostei muito da redação desse enunciado. Acho que ficou confuso, né? Não ficou meio truncada essa redação. Na minha humilde opinião, melhor teria sido uma redação mais ou menos assim. O artigo 441 do Código deve ser interpretado no sentido de abranger também os contratos aleatórios, desde que na sua parte comutativa. Acho que ficaria mais claro. Mas, em resumo, o enunciado apenas confirma que contratos aleatórios não cabe alegação de vício redibitório, a não ser que o vício redibitório diga respeito ao elemento comutativo do contrato. Aí tudo bem. Ok? Maravilha. Bom, nesse ponto, agora passamos para o tópico 6.4. Eu quero falar um pouquinho sobre as tais ações edilícias. Aqui está o ponto central da matéria, viu, pessoal? Aqui é o grande coração da matéria, as ações edilícias. Porque o que acontece? Quando a parte ela é prejudicada por um vício redibitório, o que ela pode fazer? Quais são os mecanismos que a lei coloca à sua disposição? Fiz um contrato, por exemplo, um contrato de compra e venda, comprei um carro, o carro veio com vício redibitório. O que eu posso fazer? Bom, o adquirente que foi prejudicado, né, o adquirente da coisa, poderá fazer uso das chamadas ações edilícias. Tá bom? Essa nomenclatura, ela vem lá do direito romano, né? Surgiu aí por volta do século II a.C. Tá? Então, ações edilícias, porque o nome vem lá do direito romano, tá? Porque na Roma Antiga, que é só realmente um ponto histórico a título de curiosidade, na Roma Antiga era muito comum que os vendedores ali nos mercados, eles praticassem fraudes. Porque o que acontece? Os vendedores, geralmente, eles eram estrangeiros. Então, eles estavam lá no mercado, né, vendendo os seus produtos, e aí eles tinham o hábito de dissimular, de esconder defeitos das mercadorias que eles vendiam, né? Veja só como isso vem já muitos séculos atrás, né? E aí, com isso, para combater essas fraudes, surgiram as ações edilícias, tá bom? Para combater essas fraudes que já aconteciam lá na Roma Antiga, tá bom? Bom, então, uma vez prejudicado por um vício redibitório, o adquirente da coisa tem legitimidade para ingressar com as ações edilícias. E eu tenho dois tipos de ações edilícias, a depender daquilo que o adquirente quiser fazer. A primeira ação edilícia é a chamada ação quanti minores ou estimatória. Então, ação quanti minores ou estimatória. Essa é a primeira ação edilícia. O adquirente pode fazer uso dessa ação quando ele quiser buscar o abatimento proporcional no preço. Simples assim. Então, a ação quanti minores, ou estimatória, serve para buscar o abatimento proporcional no preço. Lembra que eu falei para vocês que os vícios redibitórios, eles geram uma desvalorização na coisa?
Então, se eu comprei a coisa por 100, eu paguei 100 imaginando que a coisa estava perfeita. Depois eu descubro que ela tinha um vício redibitório. E aquele vício redibitório faz diminuir o valor de 100 para 60, por exemplo. Então eu falei, pô, eu fiquei aí com um prejuízo de 40, né? Que eu descobri depois o vício redibitório. Então, quer dizer, a coisa não vale o preço de mercado comum. Eu acabei tendo um prejuízo. Mas pode ser que mesmo assim eu queira ficar com a coisa. Eu quero ficar com a coisa. Mas ao mesmo tempo eu não quero morrer no prejuízo. Então o que eu faço? Busco o abatimento proporcional no preço. Qual é a ação adequada? A quanti minores. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu queria muito comprar um carro X. O meu sonho de consumo era ter o carro X. Fui lá, comprei o carro X. Paguei o preço de mercado, que eu imaginava, né, que a coisa estava perfeita. Paguei o preço de mercado. Quando o carro vem, eu uso um tempinho, descubro um vício redibitório. Problema lá no motor, por exemplo. Só que eu gosto tanto daquele carro que eu quero ficar com ele. Eu não quero devolver o carro. Mas eu quero, sem sombra de dúvida, ter o abatimento no preço para não morrer no prejuízo. Então, eu uso a quanti minores ou a estimatória para buscar esse abatimento. Tá bom? Então, essa é a primeira ação edilícia. A segunda ação edilícia que nós temos é a chamada ação redibitória. Aqui é diferente. Por quê? Porque aqui o adquirente não quer mais a coisa. Ele não quer mais a coisa. Então, comprei o carro, descobri que o carro tem um problema gravíssimo no motor ou no sistema de freio, enfim, perdi a confiança no carro, fiquei aborrecido, não quero devolver esse carro, não quero mais. Então, a minha ação correta agora é a ação redibitória. Eu vou devolver a coisa, não quero mais ficar com a coisa, e eu vou buscar o quê? A resolução, isto é, a extinção do contrato. Eu quero a extinção do contrato. Fala, quero que a coisa seja devolvida, vou te devolver o carro, você me devolve o preço pago, sem prejuízo de eventuais perdas e danos que eu possa ter sofrido. Além da devolução das quantias pagas, também vou ter direito ao ressarcimento de despesas contratuais. Professor, quais são as despesas contratuais? As despesas contratuais variam, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa compra e venda de um imóvel, eu posso pensar na despesa com escritura, com registro, tudo isso é despesa contratual. E eu tenho o direito de ser ressarcido. Então, na ação redibitória, eu quero a extinção do contrato, tá? Quero a extinção do contrato, beleza? Não quero mais, vou devolver a coisa e vou ter direito a receber de volta o preço pago. Então, eu devolvo a coisa, pego o preço pago de volta, também vou ter direito de ser ressarcido pelas despesas contratuais, por exemplo, escritura, registro, e eventuais perdas e danos que eu possa ter sofrido. Ok? Agora, atenção. Na ação redibitória, eu sempre posso pedir a devolução do valor e o ressarcimento das despesas. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Então, sempre posso pedir devolução do valor que eu paguei e
o ressarcimento das despesas contratuais. Isso aqui sempre vai ser possível. Sempre. Não interessa se o alienante, ou seja, se o cara que me vendeu a coisa com vício, sabia ou não da existência do defeito. Não importa. Na ação redibitória, eu sempre tenho o direito de pedir a devolução do valor pago e o ressarcimento das despesas contratuais. Então não adianta vir o alienante na defesa dele e dizer: ai, mas eu não sabia da existência do vício. Não importa. Não importa. Agora, se o alienante, o conhecimento do alienante acerca da existência do vício vai influenciar nas perdas e danos. Aí é que está o ponto. Por quê? As perdas e danos só serão devidas se o alienante sabia do vício. Em outras palavras, para que eu tenha direito de ser ressarcido por perdas e danos, eu vou ter que provar a má-fé do alienante. Porque você sabe que em direito civil, boa-fé se presume, má-fé se prova. Então, aqui é um ponto muito sensível que você não pode esquecer. Na ação redibitória, eu sempre posso pedir devolução do valor pago e ressarcimento de despesas contratuais, independentemente do conhecimento do alienante acerca do vício. Então não importa. Não adianta o alienante vir na tese defensiva dele e dizer: ah, eu não sabia. Não importa. Agora, vai ter relevância esse conhecimento do alienante acerca do vício para as perdas e danos. Porque as perdas e danos só serão devidas se o alienante sabia do vício. Porque aí, se ele sabia do vício, ficou quieto e vendeu a coisa mesmo sabendo do vício, ele agiu de má fé. E aí, eventuais perdas e danos serão devidas. Tá bom? Então, muito cuidado com este ponto aqui, que é bem sensível, tá? Bom, sempre a doutrina alerta que, em virtude do princípio da conservação do contrato, a resolução do contrato deve ser a última das opções. Então, claro, né? A resolução, ou seja, a extinção do contrato, deve ser a última das opções. Princípio da conservação do contrato, que nós já falamos inúmeras vezes aqui. Nesse mesmo sentido, Flávio Tartucci diz que se os vícios não gerarem grandes repercussões em relação à utilidade da coisa, não caberá a ação redibitória, apenas a ação quanti minoris para se buscar o abatimento proporcional do preço. Afinal de contas, quem comprou a coisa com defeito não pode morrer no prejuízo. Então, Tartucci fala que se o vício for um defeito pequeno, que não gera grandes repercussões em relação à utilidade da coisa, né? Não cabe a ação redibitória. Cabe só a quanti minoris para abater o valor. Ok? Na verdade, alguns doutrinadores vão mais além, né? Como, por exemplo, o professor Eduardo Bussata, que fala se o vício for insignificante e não prejudicar as finalidades do contrato, sequer caberá a quanti minoris. Sequer caberá pedido de abatimento do preço. Tá? Não sei se eu concordo muito com isso, né? Claro que você teria que analisar, conforme o caso concreto, o tamanho do vício, né? Um vício insignificante. É um termo aberto, um termo genérico. O que é vício insignificante? O que é defeito insignificante? Não sei. Tem que analisar conforme o caso concreto, tá? Pois muito bem. Pessoal, eu vou parando esse vídeo por aqui e o próximo tema, 6.5, nós vamos falar sobre perecimento da coisa. Mas, por enquanto, eu quero que você guarde tudo isso que nós falamos sobre as ações edilícias, porque nesse vídeo a gente estudou o quê? Deixa eu parar o compartilhamento.
Nesse vídeo, a gente estudou as espécies das ações edilícias, né? A contiminoris e a redibitória, e para que cada uma serve. Só que nós ainda não terminamos esse ponto, tá? Porque as ações edilícias, elas possuem prazo para serem intentadas. E esse prazo a gente ainda vai conversar, tá bom? Forte abraço, bons estudos, até a próxima.